Olá, Tricolor! Este é o Qual é o Flu, o pré-jogo de Fluminense e Ceará que se enfrentam nesta segunda-feira no Maracanã às 8 da noite. Ficamos aí afastados um longo tempo dessa análise já tradicional que acontece antes das partidas do Fluminense. Então não vamos perder tempo e vamos ver o time que o Fernando Diniz deve colocar a campo. Como vocês podem ver, não tem muitas surpresas, né, galera? O treino deste sábado, né? Perdão, deste domingo que acompanhamos em loco nas Laranjeiras, o Diniz ele mostrou para todos, né? Fez um trabalho técnico de bola parada, depois fez aquele tradicional rachão. O time é esse aqui, não tem muito mistério, né? O substituto do Alan, que está suspenso, é o Yuri. Na zaga volta o Digão no lugar do Matheus Ferraz, já que nosso zagueiro só retorna aos gramados em 2020. O Agenor, mesmo com a contratação do Muriel, está mantido no gol, né? As laterais, o Gilberto estava machucado, mas volta, Daniel e Ganso no meio. E aqui a novidade, né? O Pedro vai começar jogando com o João Pedro atuando em tese pelas pontas. Por que eu falo em tese, né? Porque o Luciano, que não joga mais pelo Fluminense, inclusive pediu para não treinar no domingo. Ele desempenha uma função na realidade aqui, né, desse lado, com o Johnny pelo lado esquerdo. Ele funciona aí como uma espécie de terceiro meio campista de armação, né? Ele puxa muito para o lado, para o meio campo, né? Quando o time joga retrancado, quer dizer, joga retrancado, o Fluminense joga retrancado, mas quando o time está se defendendo, o Diniz ele faz uma linha aqui, tá vendo? Quase como uma linha de 4-1-4-1, né? Que o treinador da seleção tanto gosta. O Fluminense, quando está se defendendo, joga mais ou menos assim. Agora, quando está atacando, o Luciano caía muito aqui pelo meio. Em tese, o João Pedro faria essa função, mas a gente sabe que ele não vem desempenhando esse papel de atacante de lado ou de meia há muito tempo. Ele era esse jogador na base, mas ainda na base ele foi transformado para centroavante. Ele atuou em uma partida, agora não vou recordar qual, vocês me perdoem. Dessa forma, o Pedro como centroavante, o João Pedro aqui desse lado, e não foi bem. O garoto foi muito sacrificado, eu não gostei da atuação dele, eu acho que ele funciona realmente perto da área, mas aí tem aquele dilema, você vai tirar um menino que está jogando tão bem, mas em compensação você vai deixar o seu principal centroavante no banco? Bom, amigos, vamos primeiro analisar o que ele vai colocar a campo. É esse time. A única dúvida é aqui, se o João Pedro vai jogar pelo lado esquerdo ou se o Johnny vai jogar pelo lado esquerdo. Qual é o lado do campo que os dois vão atuar? O Johnny por aqui, pela esquerda, e o João Pedro pela direita? Essa é a principal dúvida. Agora, o que eu faria? Eu não poria João Pedro e Pedro juntos, tá? Eu acho que o Pedro é um grande atacante, um dos melhores centroavantes do Brasil, ninguém tem dúvida disso. Eu não vou levar em conta aqui a questão do Flamengo, aqui a análise é de campo e bola. Então, se a análise é de campo e bola, a gente tem que fazer valer a meritocracia. Então, ela diz que o Pedro deve ser sacado do time, né? Eu colocaria o Pedro sacado, perdão, acabei me confundindo aqui, é Pedro, João Pedro, a gente se confunde. Eu sacaria o João Pedro do time. O Pedro, olha só, mais uma vez. Eu sacaria o Pedro, camisa 9 do time, e poria o João Pedro de centroavante. Bom, Leandro, mas o que você faria? Você colocaria o Pedro no banco? Sim, colocaria o Pedro no banco. E aí, a minha opção para o lugar dele seria esse menino aqui, ó. Inclusive, eu vou até conferir agora com vocês o número dele, para que eu não cometa nenhuma injustiça. Deixa eu achar ele aqui primeiro. Aqui, ó. 37. Fui lá no site oficial do Fluminense agora para conferir o número dele, para não ter problema. Miguel. Esse menino eu começaria com ele. Ah, mas ele tem 16 anos, ele é muito novo. O Diniz não colocaria um menino de 16 anos para fazer parte do elenco profissional se ele não tivesse preparado. E é um jogo em que a gente provavelmente vai massacrar o Ceará, a torcida vai em peso, está muito empolgada com o time. E até porque essa opção aqui pelo Yuri eu acho questionável, embora entenda, já que é primeiro volante. Ele poderia colocar o Ayrton, poderia até colocar o Bruno Silva. Colocou o Yuri, que vinha jogando, é mais jovem. Eu não gosto desse jogador tecnicamente falando, mas eu entendo a opção por ele,
uma questão lógica, sai um primeiro volante, entra outro. Embora, aí fazendo sempre essa ressalva, as características do Alan são muito diferentes das do Yuri. O Alan é um jogador de transição, de carregar a bola, de passes em profundidade, lançamento. O Yuri é aquele volante, embora a camisa dele seja 6, é aquele volante da moda antiga, da década de 90, de tentar passar por cima, desarmar o adversário até com falta e tocar a bola para o lado. Não dá para esperar que o Yuri faça algo diferente disso. Mas eu entendo, mais uma vez, essa escalação. Agora, eu poria o Guilherme, primeiro porque as informações dão conta de que ele vem treinando muito bem, né? Fez gols nos jogos treinos contra a Portuguesa. E a gente precisa ter um meia ali, um meia que joga pelo lado, por dentro, com velocidade, que tenta o drible, né? Que dê um passe. O João Pedro jogando recuado para o Pedro de centroavante, eu acho que não funciona. Pode funcionar contra o Ceará, mas eu não faria isso. Eu acho que por meritocracia o João Pedro tem que jogar na posição dele real, que é de centroavante. O Pedro aguardar a vez dele no banco, né? Em algum momento ele vai voltar a ser titular, porque o Pedro é um excelente centroavante, mas o momento é do João Pedro, então ele tem que jogar na posição dele. Eu acho que é um sacrifício para um garoto que vem tão bem nessa posição aqui, você tem que colocar ele para jogar de meia, só porque o Pedro é o camisa 9, etc. Não, joga quem está melhor. Então, pelas informações, eu colocaria o Miguel aqui fazendo essa função de meia pelo lado, esquerdo, direito, aí o Diniz é que vai responder melhor do que eu. E esse é meu time que eu colocaria em campo. Naturalmente, o Agenor não seria titular do Fluminense, né? Do meu Fluminense pelo menos, eu acho que muitos de vocês também. Mas eu também compreendo a opção do Diniz, o Muriel acabou de chegar. Aí você vai alegar, mas o Guilherme chegou num dia e no outro já estava jogando. Mas é diferente jogador e goleiro. Goleiro não é tão simples assim. Se não me engano, o Muriel não jogava desde maio, né? Já estamos aí meados de julho. Então para goleiro é diferente. Agora, eu acho que de uma forma muito natural, muito tranquila, o Muriel vai tomar a posição do Agenor. Foi contratado para isso. Não faz sentido ele vir para ser reserva do Agenor, que é um goleiro que mostrou que tem limitações técnicas em função de suas condições físicas. Esse é meu Fluminense, mas o que vai entrar em campo tem o Pedro de centroavante e o João Pedro pelos lados do campo. E você, tricolor? O que você acha da escalação do Fernando Diniz para essa retomada do campeonato brasileiro? Você colocaria o Miguel também, como eu fiz? Ou não? Vai de João Pedro e Pedro. Coloca aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, assinar as notificações e dar uma curtida aí, que é sempre muito importante, tá bom? Eu volto na segunda-feira, depois do jogo, lá para as 11 da noite, com a live do Mini Passa, e excepcionalmente o Netflu na rede, que também é ao vivo, vai ser na terça-feira, às 7h30 da noite. Um abraço, saudações tricolores.